Querido irmão, graça e paz, seja bem-vindo a esse canal. O audiobook de hoje é Bênção ou Maldição? A escolha é sua, de Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o canal para que mais vidas possam ser edificadas. E vamos à leitura. Capítulo 5. 7 indícios de uma maldição. Através da minha observação e experiência pessoal, elaborei a seguinte lista de 7 problemas que indicam que há uma maldição a operar. Quando comparei a minha lista com a de Moisés, em Deuteronômio 28, fiquei surpreendido com a estreita correspondência que existe entre as duas. 1. Esgotamento mental e ou emocional. 2. Doença repetida ou crônica, especialmente se hereditária. 3. Esterilidade. Tendência para abortar os problemas femininos do gênero. 4. Dissolução do casamento e alienação da família. 5. Insuficiência financeira contínua. 6. Ser dado a acidentes. 7. Uma história de suicídios e de mortes anormais ou prematuras. A presença de apenas um ou dois destes problemas não seria necessariamente suficiente por si só para decidir se uma maldição está a operar. Mas quando verificamos a presença de vários destes problemas, ou quando qualquer um deles tende a ocorrer repetidas vezes, a probabilidade de uma maldição aumenta proporcionalmente. Mas, em último recurso, só o Espírito Santo é que pode providenciar um diagnóstico absolutamente rigoroso. 1. Esgotamento mental e ou emocional. As expressões correspondentes de Deuteronômio 28 são loucura, aterrado, 28:34, perturbação, perdição ou pasmos de coração, 20:28, coração tremente ou desmaio da alma, 65. As áreas afetadas são descritas como o coração, a alma ou a mente. Por outras palavras, houve forças invasoras e hostis que abriram brechas na cidadela interior da personalidade humana. Estas pessoas deixam de ter o controle total dos seus pensamentos, emoções e reações. Podem estar assombradas por um espectro interior que escarnece delas continuamente. Estás a perder o controle. Não há esperança para ti. A tua mãe foi parar a um hospital para doentes mentais e tu vais a seguir. Fiquei espantado ao descobrir a quantidade de cristãos que estão a passar por estas lutas interiores. Muitas vezes têm relutância em admitir o seu problema perante outras pessoas, ou mesmo a si próprios, por recearem que isso seja uma negação da sua fé. Confusão e depressão são duas palavras-chave. As suas raízes encontram-se quase invariavelmente numa forma de envolvimento com o ocultismo. Não raramente há uma atividade demoníaca por trás. Contudo, na maior parte dos casos é necessário lidar com o envolvimento com o oculto e cancelar a maldição daí resultante, antes dos demônios poderem ser expulsos. 2. Doença repetida ou crônica, especialmente se hereditária. São muitas as expressões correspondentes de Deuteronômio 28. Pestilência ou afligido por doenças, 21. Tuberculose ou tísica, 22. Febre, 22. Ardor e secura, 22. Úlceras, 27:35. Hemorroidas, 27. Sarna e coceira, 27. Cegueira, 28. Pragas grandes, terríveis e duradouras, 59. Enfermidades mais e duradouras, 59. Todos os outros tipos de enfermidade e praga, 61. Esta lista não indica necessariamente que todas as formas de enfermidade ou doença são o resultado direto de uma maldição. No entanto, há certas palavras-chave que ocorrem: praga, incurável, grande, terrível, prolongado,
persistente. Estas funcionam como sinais de aviso. Criam o que se pode chamar a atmosfera de uma maldição. Elas sugerem que há forças malignas e malévolas a operar. Existe outro termo médico comum que não é explicitamente empregue em Deuteronômio 28, mas que tem uma conotação semelhante. É maligno ou malevolência. A primeira definição de maligno no dicionário Collins, de inglês, é ter ou demonstrar desejo de magoar outros. É óbvio que isso descreve uma pessoa e não apenas uma mera condição física. A definição sugere ainda mais do que as palavras do parágrafo anterior, que há uma inteligência maligna e malévola a operar. O emprego que fazemos deste termo indica um reconhecimento inconsciente de que estamos a lidar com fatores que não são puramente físicos. Outro termo muito significativo usado em referência a certos tipos de enfermidade é hereditário. Ele descreve uma condição que passa de geração em geração. Esta é uma das marcas mais comuns e mais típicas de que há uma maldição a operar. Por essa razão, sempre que me pedem para orar por alguém que tem um problema físico hereditário, estou sempre aberto para a possibilidade de estar a confrontar os efeitos de uma maldição. Quando tinha cerca de 60 anos, um amigo meu que é pastor desenvolveu algo diagnosticado como hemocromatose, uma doença que faz com que o paciente produza demasiado ferro no sangue, armazenando-o em especial nos órgãos vitais, nomeadamente no fígado e no coração. O seu pai tinha morrido com a mesma doença quando tinha 67 anos. O médico disse que a doença era hereditária, incurável e possivelmente letal. Ele tinha de fazer uma flebotomia, antigamente uma sangria, todas as semanas. Depois de muita oração, especialmente da parte dos grupos de oração, o meu amigo colocou-se perante a sua congregação num culto de domingo de manhã e fez uma simples afirmação pouco emotiva. No nome de Jesus, liberto-me de toda a herança maligna do meu pai. Ele ficou imediata e completamente curado. Já passaram 5 anos desde esse dia. Ele não foi mais sujeito a mais nenhum tratamento e o problema não reapareceu. Nos comentários anteriores, abstive-me deliberadamente de sugerir qualquer doença específica é sempre ou necessariamente atribuível a uma maldição. Em muitas das enfermidades mencionadas, seria altamente provável que uma maldição estivesse a operar, mas sem provas adicionais. Seria errado afirmar que isso é exatamente assim. Existe apenas um perito, cujo diagnóstico é final, e esse é o Espírito Santo. Temos de estar sempre conscientes de que estamos dependentes dele. 3. Esterilidade, tendência para abortar ou problemas femininos do gênero. Neste caso, a expressão-chave de Deuteronômio 28 é maldito fruto do teu ventre ou do teu corpo. 18. Essa maldição pode afetar qualquer um dos vários órgãos envolvidos na procriação. A Ruth e eu já ministramos a centenas de mulheres cujas enfermidades se inseriam na lista de problemas femininos. Estes incluíam incapacidade de conceber, tendência para abortar, incapacidade para menstruar, menstruação irregular, dores menstruais debilitantes, frigidez, quistos, tumores ou outros defeitos estruturais que afetam qualquer um dos vários órgãos relacionados com o processo reprodutivo. Este tipo de maldição afeta bastante vezes famílias inteiras, com o resultado de que todas ou quase todas as mulheres de uma família podem ser afetadas por problemas desse tipo. A Ruth e eu temos por princípio não ministrar a essas pessoas, sem primeiro as instruirmos sobre a natureza e causas das maldições e depois orar com elas pela libertação. Em muitos casos, isto tem produzido cura e saúde nas áreas ou funções afetadas. Por vezes, só é preciso cancelar a maldição,
sem necessidade de uma oração específica de cura. A carta que se segue ilustra os resultados que podem advir quando uma maldição de esterilidade é cancelada. Passados 12 anos de casamento, ainda não tínhamos conseguido ter filhos. Os testes médicos revelavam que conosco não havia nada de fisicamente errado. No dia 7 de julho de 1985, fomos a um culto em Amsterdã, no qual você, Derek, era o pregador. Você ensinou sobre cura e também sobre as razões pelas quais há pessoas que não são curadas. Assim que começou a falar de maldições que estão sobre famílias, o Senhor falou ao meu coração que esse era um problema que estava sobre a minha família. Ao conduzir os presentes numa oração de libertação de qualquer maldição que estivesse sobre as suas vidas, senti que estava a ser liberta de uma escravidão. Quando fui até ao púlpito, o Derek disse-me para ir buscar o meu marido para podermos orar. Então, enquanto orava por nós, pronunciou que a maldição que estava sobre a minha vida tinha sido quebrada. E quando a Ruth impôs as mãos sobre o meu ventre, ela disse que eu não seria nem estéril, nem frutífera. Pediram a toda a congregação para ficar de pé e juntar-se em oração por nós. Depois desse culto, tanto eu como meu marido sentimos fortemente que o Senhor tinha ouvido as nossas orações. Cerca de 2 anos e meio depois, este casal veio ter conosco, no outro culto público na Inglaterra, para nos mostrar o seu lindo bebê, que era a manifestação da bênção que tinha substituído a maldição da esterilidade nas suas vidas. A relação entre problemas menstruais e uma maldição é exposta noutra carta, datada de 22 de dezembro de 1987, de uma senhora cristã, na casa dos 30 anos, que estava a servir ao Senhor no sudeste da Ásia. Em 1985, emprestaram-me um conjunto de cassetes que tinham sido gravadas em Singapura, entre as quais estava a mensagem do Derek Prince sobre bênçãos e maldições. Uma noite, depois de ouvir a mensagem no meu quarto, permaneci no escuro para dizer a oração que estava no fim da cassete, embora não estivesse ciente de nada em especial. Apenas pensei que no caso de haver algo na minha vida, eu queria ser liberta. Não me apercebi de qualquer mudança imediata, embora algo tivesse acontecido, cujo significado só mais tarde me apercebi. O Senhor impeliu-me pouco depois a sentar no meu diário quando é que tinha sido o meu último período. Isso foi algo que eu nunca tinha feito, uma vez que desde que tinha começado, aos 13 anos, o meu período nunca tinha sido regular. Daí que não houvesse grande razão para manter um registro. De fato, o meu período era tão irregular que até já se tinham passado 6, 8 ou 10 meses sem que eu tivesse novamente. Eu tinha consultado vários médicos por causa deste assunto, quando estava nos meus 20 anos, e tinham me dado medicação, sem resultado, e muitos conselhos insensatos e ímpios. Tinha orado sobre a minha condição, ainda que não muito a sério, talvez por ser solteira, mas haviam-me dito que eu iria passar por algum desconforto e irregularidade no meu metabolismo, devido a um desequilíbrio hormonal, até que a situação fosse corrigida. Alguns meses mais tarde, ao ouvir a cassete novamente, fiquei impressionada com a afirmação de Derek Prince de que quase todos, se não todos, os distúrbios menstruais são o resultado de uma maldição. Ao pegar no meu diário e verificar as datas, apercebi-me que tinha sido perfeitamente regular ciclo de 28 dias, desde o dia em que fiz aquela oração, em agosto de 1985. Fiquei espantada ao verificar que estava curada e que tinha sido o Senhor que me havia impelido a escrever as datas dos meus períodos. Ao refletir sobre a minha vida, perguntando-me por onde é que a maldição poderia ter entrado, uma vez que nenhuma maldição sem causa não tem efeito, lembrei-me de como durante os anos em que frequentei a escola secundária, dos 13 aos 17 anos, eu e as minhas colegas nos referimos à menstruação como a maldição. Isso confirma com toda certeza que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Desde agosto de 1985, que tenho mantido um registro e verifico que o meu ciclo é consistentemente
de 27 a 29 dias. O meu peso, que antigamente variava, também se tem mantido estável. É importante reparar que, tal como a Miriam no capítulo 2, essa senhora não orou por cura física. Ela apenas se libertou de uma maldição e, como consequência, seguiu-se a cura. Nesta área das funções reprodutivas, há um outro indício comum de que é uma maldição a operar. Um bebê que nasce com o cordão umbilical enrolado ao pescoço, por vezes com mais do que uma volta. Muitas vezes, é claro, isto pode fazer com que a criança nasça já morta, trazendo morte onde deveria existir uma nova vida. 4. Dissolução do casamento e alienação da família. Um dos efeitos da maldição nesta área é descrito em Deuteronômio 28:41. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Há inúmeros pais nessa geração que têm experimentado esta maldição. Têm observado seus filhos e filhas serem levados cativos para uma subcultura rebelde devotada às drogas, sexo, música satânica e toda a espécie de ocultismo. Em Malaquias 4:5-6, o profeta dá-nos uma imagem sinistra das condições do mundo exatamente antes do final desta era. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias descreve uma força maligna a operar, que aliena os pais dos seus filhos e que produz uma dissolução dos relacionamentos familiares. A menos que Deus intervenha, avisa o profeta, esta maldição que está a destruir a vida familiar irá propagar-se a toda a terra, deixando um rastro de infortúnio e infelicidade atrás de si. Malaquias tocou o dedo no problema social mais urgente da nossa cultura contemporânea. Temos de perspectivá-lo como resultado de uma maldição que é responsável por lares desfeitos, por conflitos, casamentos dissolvidos e famílias desintegradas. Talvez a palavra mais precisa para descrever a força responsável por estes resultados seja alienação. Ela coloca-se entre maridos e esposas, pais e filhos, irmãos e irmãs, e entre todos aqueles que deveriam estar unidos pelos laços familiares. O seu objetivo é a destruição da família. Apesar de tudo, para aqueles que aceitarem o conselho de Deus, a situação não é irremediável. Há uma solução. Primeiro, temos de encarar o fato de que há uma maldição a operar. Depois, temos de dar os passos indicados na Escritura para cancelar a maldição e libertar os cativos. Já vi famílias serem transformadas e restauradas desta forma. 5. Insuficiência financeira contínua. Duas expressões relacionadas de Deuteronômio 28 são: maldito o teu cesto e a tua amassadeira, ou gamela. 17. Não prosperarás nos teus caminhos, ou não terás sucesso em nada do que fizeres. 29. O resultado total desta maldição é, no entanto, mais graficamente representado nos versículos 47 a 48. Porquanto não haverás servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede, e com nudez e com falta de tudo. Aqui Moisés apresenta duas alternativas. O versículo 47 descreve a vontade de Deus para o seu povo obediente: servir o Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Outra tradução diz o seguinte: servir ao Senhor teu Deus com alegria e gozo no tempo da prosperidade. O versículo 48 descreve a maldição que cairá sobre o povo de Deus se este for desobediente: servirás os teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede, e com nudez, e com falta de tudo. Juntem os 4 elementos numa só situação, e o resultado pode ser definido numa só expressão: pobreza absoluta.
Quando considerados em conjunto, os versículos 47 e 48 indicam uma simples conclusão: prosperidade é uma bênção e pobreza é uma maldição. Prosperidade é uma bênção e pobreza é uma maldição. Contudo, ao longo dos séculos, tem se desenvolvido uma tradição na igreja cristã de que a pobreza é uma bênção. É verdade que Deus tem grande compaixão pelos pobres e que os cristãos devem ter a mesma atitude e devem estar dispostos a fazer grandes sacrifícios pessoais por eles. Mas a Escritura nunca sugere que Deus inflige pobreza com uma bênção sobre o seu povo que crê. A este respeito, a revelação do Novo Testamento está em harmonia com a do Antigo. Em 2 Coríntios 9:8, Paulo resume a abundância da provisão de Deus para os cristãos. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Nesta frase tão sóbria e concisa, Paulo dobra e redobra as suas palavras para realçar a generosidade da provisão de Deus para o seu povo. As palavras abundar ou abundância ocorrem 2 vezes. A palavra toda, ou seu equivalente, ocorre 5 vezes. Toda graça, sempre, tudo, toda suficiência, toda boa obra. É esta a medida da provisão de Deus. Ela vai para além do que é apenas suficiente e eleva-nos a um nível de abundância onde temos algo para além e acima das nossas necessidades e podemos ministrar as necessidades dos outros. No entanto, não seria bíblico interpretar pobreza e abundância pelos padrões materialistas da civilização ocidental contemporânea. Em João 6,38, Jesus revelou a motivação da sua vida na terra. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A motivação do discípulo tem de ser a mesma do mestre, fazer a vontade de Deus. A motivação do discípulo tem de ser a mesma do mestre, fazer a vontade de Deus. É a partir dessa perspectiva que podemos definir pobreza e abundância. Quanto maior for o fosso entre o que precisamos e o que temos, maior será o grau da nossa pobreza. Por outro lado, é ter tudo o que é necessário para fazer a vontade de Deus e algo mais para dar aos outros. A abundância de Deus não nos é providenciada para que a desperdicemos na satisfação dos nossos excessos carnais, mas para toda boa obra, ou seja, compartilhar com outros as bênçãos da graça que enriqueceram as nossas próprias vidas. Quando a pobreza e a abundância são interpretadas desta forma, o resultado é que não há qualquer padrão absoluto que possa ser aplicado a todos os cristãos. O padrão para cada crente tem de ser determinado em relação à vontade de Deus para a sua vida. Estas conclusões sobre a pobreza e a abundância devem ser ainda qualificadas de 2 formas. Primeiro, temos de reconhecer que a fé para tomar posse da abundância de Deus será testada. Pode haver alturas em que teremos de nos contentar apenas com o suficiente. Contudo, esses períodos deverão ser temporários. Assim que as nossas motivações forem purificadas e a nossa fé tiver passado no teste, Deus irá libertar a sua abundância na medida que Ele puder confiar em nós, para usar isso para a sua glória. Segundo, também temos de reconhecer que é um nível mais alto de riqueza do que apenas a que é material. Quando Moisés virou as costas à riqueza e luxúria do Egito e foi viver para um canto do deserto, o escritor de Hebreus diz que ele teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Hebreus 11:26. Moisés não se contentou com a pobreza. Ele trocou riquezas materiais por riquezas de um nível mais alto. Da mesma forma, hoje em dia, existem cristãos que renunciam à riqueza material deliberadamente para servirem a Deus, numa situação onde a riqueza seria um embaraço. Este é, muitas vezes, um pré-requisito para nos identificarmos com os pobres e oprimidos do mundo. Em Provérbios 13:7, Salomão contrasta uma pessoa com estas com outra cuja única riqueza é material. Há quem se faça rico
não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Nos nossos dias, há também muitos cristãos que estão a suportar aflições e perseguição por causa de Jesus. Podem ser privados de tudo o que pode ser descrito como riqueza material, mas, no lugar que ocupam, são herdeiros de uma riqueza de um nível mais elevado. Ainda assim, isto não altera a natureza básica da pobreza material persistente, quando ela não é o resultado direto do compromisso para com Cristo. É normalmente uma marca de uma maldição, que afete apenas um indivíduo, uma família ou um grupo social mais vasto. 6. Ser dado a acidentes. Esta expressão descreve uma pessoa que é demasiado propensa a acidentes pessoais. Deuteronômio 28 não contém qualquer referência específica a isto, embora seja sugerido na expressão apalparás, como o cego apalpa na escuridão. Versos 29. Uma consequência característica desta maldição pode ser vista nos chamados acidentes estranhos. A rapariga descrita no capítulo 2, que tinha partido a mesma perna 3 vezes em 18 meses, seria um exemplo óbvio. Para dar outro exemplo, algumas pessoas são tão boas condutoras e, no entanto, têm um elevado número de acidentes de automóvel, fora do comum. Talvez, na maioria dos casos, a culpa seja do outro condutor. Ainda assim, os acidentes continuam a acontecer. O comentário típico que identifica esse tipo de pessoa seria: por que é que isto me acontece sempre a mim? Eis mais alguns exemplos, escolhidos mais ou menos ao acaso, de tipos de acidentes, que podem indicar que é uma maldição a operar. Partir o tornozelo por pisar à beira do passeio. Partir um dente numa peça de fruta macia. Fechar a porta do carro nos dedos. Aqui também pode ser a outra pessoa. Escorregar num degrau e cair num lance de escadas de cabeça para baixo, com vários ferimentos. Engolir uma espinha e engasgar-se um inseto que entra no olho, provocando uma infecção pouco comum. Ser atingido no rosto por uma pedra, atirada por um carro que passava. Erro de um cirurgião na mesa de operações, resultando numa incapacidade permanente. A lista podia ser interminável. Até parece que é uma força malévola, invisível, a operar contra essas pessoas. Em momentos críticos, essa força passa-lhes uma rasteira, ou faz com que tropecem, ou impele-os a fazer um movimento brusco e espontâneo. Tipicamente, essa pessoa irá exclamar: não sei o que é que me levou a fazer aquilo. Uma observação desse tipo é muito reveladora. Ela indica que a pessoa está ciente de que as suas ações não estão totalmente sob controle, mas que são afetadas por uma influência desconhecida, que não sabe identificar e da qual não sabe como se proteger. O reconhecimento desse tipo de problema não é puramente subjetivo, pode ser determinado por uma análise estatística. Algumas companhias de seguros usam esse tipo de análise para identificar pessoas que possam significar grandes riscos fora do normal para um seguro. É nessa base que depois estabelecem o prêmio do seguro. 7. Uma história de suicídios e de mortes anormais ou prematuras. As referências a mortes anormais ou prematuras, em Deuteronômio 28, são demasiado numerosas para especificar. Uma maldição que tem esta forma afeta não só um indivíduo, mas também uma unidade social mais ampla, tal como uma família ou uma tribo. Normalmente, ela continua também de geração em geração. Muitas culturas diferentes têm reconhecido a existência de uma força a operar na história da humanidade, a qual persegue os membros de uma família ou clã de forma implacável, até os conseguir destruir. Os antigos gregos deram-lhe o estatuto de deusa, que passaram a chamar de Nêmesis. Outras culturas usaram terminologias diferentes. Debaixo dos traços pagãos está uma realidade objetiva. É muito comum as pessoas que são afetadas por esse tipo de maldição sentirem maus preságios. Sentem que há algo escuro e mal adiante delas, mas não sabem como evitá-lo. O comentário típico pode ser: bem, isto já aconteceu ao meu pai, e acho
que agora é a minha vez. Um sintoma comum de uma maldição desse tipo é que as pessoas estabelecem datas para o dia da sua morte. São capazes de dizer: eu sei que não vou chegar aos 45. Ou então, todos os homens da minha família morrem jovens. Com estas observações, querem dizer, se não acabarem por afirmar, que esse será também o seu destino. Essas pessoas têm um tipo de fé negativa, que abraça a morte, mas recusa a vida. A lista aqui exposta de 7 indícios de uma maldição não é de forma alguma exaustiva. Podíamos acrescentar tantos outros. No entanto, provavelmente já leu o suficiente para poder analisar cuidadosamente a sua situação. Há várias reações possíveis. Por exemplo, pode já não ter qualquer dúvida acerca da natureza do seu problema. Identificou claramente um ou mais indícios de uma maldição que se aplica à sua vida ou à da sua família. Em alternativa, pode ter uma sensação incômoda de que há uma maldição a operar, mas não é capaz de identificar a forma precisa que ela adquire. Sente-se como a pessoa descrita no capítulo 1. Sente a sombra escura do passado, mas não sabe qual a sua origem. Ou então, já pôde observar aquele longo e maligno braço a operar em várias situações, mas ele opera por detrás de um véu que ainda não foi capaz de rasgar. Seja qual for o caso, irá perguntar-se: como é que isto me poderia acontecer? Qual é a origem do meu problema? Isso significa que é tempo de passar a segunda parte. Não há maldição sem causa. Esta parte explica muitas das origens mais comuns de uma maldição. Se conseguir descobrir a causa do seu problema específico, ficará numa posição muito melhor para lidar com ele de uma forma eficaz. Questionário 1. Verdadeiro ou falso? A presença de um ou dois problemas indicando uma maldição não significa necessariamente que se está sob uma maldição. 2. Duas palavras-chave para o colapso mental e o emocional são traço e traço, para você completar. Esse tipo de maldição normalmente tem as suas raízes no traço. 3. No caso de doenças repetidas ou crônicas, quais são as marcas mais típicas e comuns de uma maldição em ação? 4. Verdadeiro ou falso? A esterilidade normalmente afeta apenas um pequeno número de mulheres numa família. 5. No caso de um colapso do casamento e alienação familiar, qual a palavra mais correta para descrever a força para tais acontecimentos? O seu objetivo é traço da família. 6. No caso de continuada insuficiência financeira, descobrimos que traço é uma bênção e traço é uma maldição. Leiam Deuteronômio 28, 47 e 48. 7. Verdadeiro ou falso? A pobreza e a abundância deveriam ser julgadas pelos padrões da cultura contemporânea ocidental. 8. Uma característica de ser propenso a acidentes é ter acidentes traço. 9. Verdadeiro ou falso? No caso da história de suicídios ou mortes antinaturais ou prematuras, uma pessoa muitas vezes experimenta um forte pressentimento. 10. A maior parte das pessoas sobre esta maldição tem uma fé, traço, que, traço, morte, mais, traço, vida. Aplicação na vida. 1. Escreva nomes de membros da família conhecidos do lado dos dois pais que tenham experimentado uma das maldições aqui referidas. 2. Depois de completar essa lista, veja se há ocorrência de geração em geração na sua família. 3. Consegue reconhecer alguma dessas maldições influenciando a sua vida? Como? 4. Peça ao Espírito Santo para lhe ajudar a descobrir a causa desse problema, para que possa ser tratado de forma eficaz. Versículo para memorizar. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. 2 Coríntios 9:8. Proclamação de fé. Senhor, quero manter-me livre de qualquer maldição durante a minha vida. Farei o que for necessário para ser libertado delas e caminhar na liberdade que me proporcionastes.
Respostas: 1. Verdadeiro. Só o Espírito Santo pode fornecer um diagnóstico correto. 2. Confusão, depressão, o oculto. 3. Problemas hereditários. 4. Falso. Geralmente afeta todas ou quase todas as mulheres. 5. Alienação, destruição. 6. Prosperidade, pobreza. 7. Falso. O padrão é determinado de acordo com o desejo de Deus para a vida de cada crente. 8. Estranhos, esquisitos. 9. Verdadeiro. 10. Negativa, abraça, recusa. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.